Segunda Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Foi então que Acasias caiu pela treliça do seu quarto de terraço em Samaria e se feriu. Assim, enviou mensageiros e lhes disse: Vão, consultem Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se eu me recuperarei desse ferimento. Mas o anjo de Jeová disse a Elias, o tisbita: Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e diga-lhe: Por que vocês estão indo consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Será que não há Deus em Israel? Por isso, assim disse Jeová: Você não sairá da cama em que está deitado, pois certamente morrerá. Então Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram a Acasias, ele lhes perguntou: Por que vocês voltaram? Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: Voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: Assim diz Jeová: Por que você mandou consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Será que não há Deus em Israel? Por isso você não sairá da cama em que está deitado, pois certamente morrerá. Em vista disso, o rei lhes perguntou: Como era o homem que veio ao encontro de vocês e lhe disse essas palavras? Eles disseram: O homem vestia um manto de pelos e tinha um cinto de couro na cintura. Ele disse imediatamente: Era Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um chefe de 50 com os seus 50 soldados. Ele foi ao encontro de Elias, que estava sentado no cume do monte, e lhe disse: Homem do verdadeiro Deus, o rei diz: Desça. Mas Elias respondeu aos chefes dos 50 soldados: Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu o fogo dos céus e consumiu a ele e os 50 soldados. Então o rei lhe enviou outro chefe de 50 com os seus 50 soldados. Ele foi e disse a Elias: Homem do verdadeiro Deus, assim diz o rei, desça depressa. Mas Elias respondeu-lhes: Se eu sou o homem do verdadeiro Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50 homens. E desceu o fogo dos céus da parte de Deus e consumiu a ele e os seus 50 soldados. Então o rei enviou um terceiro chefe de 50 com os seus 50 soldados. Mas o terceiro chefe de 50 soldados subiu ao monte, ajoelhou-se diante de Elias e implorou-lhe favor, dizendo: Homem do verdadeiro Deus, por favor, que a minha vida e a vida desses 50 servos seus sejam preciosas aos seus olhos. Os primeiros 2 chefes de 50, com seus 50 soldados, foram consumidos pelo fogo que desceu dos céus, mas agora que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. O anjo de Jeová disse então a Elias: Desça com ele, não tenha medo dele. Assim Elias se levantou e desceu com o chefe dos soldados ao encontro do rei. Então Elias disse ao rei: Assim disse Jeová: Você enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom. Por acaso não há Deus em Israel? Por que você não consultou a palavra dele? Por isso você não sairá da cama em que está deitado, pois certamente morrerá. Então Acasias morreu, segundo a palavra de Jeová que Elias havia falado. E visto que ele não tinha filho, Jeorão tornou-se rei no seu lugar. No segundo ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quanto aos outros acontecimentos da história de Acasias, o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel?